Como que um cara que salta de parapente não é puxado pela gravidade até o chão? Como que um cara de paraquedas não é puxado até o chão pela gravidade? Vamos dar um exemplo. Por que na água você não fica no chão? Você fica lá debaixo da piscina? Sentado lá no chão? Por que na água você consegue se movimentar? O rapaz aqui tem uma pergunta pra ele. Ah, qual que é uma história muito louca aí de uma equação matemática? Você sabe? Deixa eu tomar aqui um gole d'água pra falar pra caralho. Tomou 3 goles d'água, falou tudo, mas não falou nada de equação, nada de matemática. Eu quero uma prova, me fala, uma prova atual e cabal de que a gente vira uma bola molhada giratória supersônica. Você tá cansado de ouvir pessoas refutando a Terra plana puramente por experimentos e nunca ter visto ninguém realmente explicando matematicamente o porquê que a Terra tem que ser esférica e não plana? Segue comigo nesse vídeo que eu, um aluno do ITA, vou provar pra você matematicamente que a Terra tem que ser esférica. Opa, e aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Edson, do canal Matemática com Edson, e nesse vídeo eu trouxe algo um pouco diferente e eu quis provar que a Terra não é plana e sim esférica. Eu vou pedir também para você seguir o meu professor de física lá do ITA, que me ajudou com um pouquinho da teoria desse vídeo, que é o professor Lenzi. Ele vai estar aparecendo aí na tela agora. E é claro, também não poderia deixar de agradecer a todos os meus membros que estão apoiando o canal. Muito obrigado, vocês são incríveis e vocês me dão muito suporte mesmo, sério, muito obrigado. Esse vídeo deu bastante trabalho para produzir, então eu vou pedir por favor para tu divulgar bastante ele. E eu queria muito que esse vídeo chegasse no Super Xandão, então se tu, sei lá, conhece ele ou tem alguma forma de contato na live dele, por favor, façam esse vídeo chegar, porque, enfim, seria muito interessante se isso acontecesse. Beleza, o que eu vou usar aqui para provar que a Terra é esférica e não plana em primeiro lugar? É muito simples. Quando a gente vai analisar um sistema de modo geral, a gente quer ver o que ele vai acontecer nele, a gente tem que ver normalmente a energia. A gente sempre vai ver então a energia, se ela for muito grande ou se ela é muito pequena. O universo sempre vai tender a gastar a maior quantidade de energia possível. Ou seja, as coisas sempre tendem a ter a menor quantidade de energia, ele quer gastar o máximo. E o que a gente vai analisar então é basicamente isso. Isso é uma análise bem simples. Você que já estudou gravitação, com certeza vai conseguir entender isso aqui. O segundo argumento que eu vou dar é parecido com esse, só que ele é um pouco mais palpável. Esse aqui vai ser um pouco mais teórico e eu vou tentar botar mais as contas. Então, beleza. O que a gente vai usar aqui? A gente sabe que, então, a gente tem a fórmula da energia sendo basicamente menos g vezes m1 vezes m2 dividido pela distância. Ou seja, vamos inicialmente pegar uma massa aleatória distribuída num espaço, tal que essa massa total seja m. E a gente vai organizar ela primeiro em uma esfera e depois numa terra plana. E a gente vai ver qual que tem a menor energia. A que tiver a menor energia vai ser a que vai se formar. Beleza, então vamos lá. Vocês concordam comigo? Olha para essa fórmula aqui. O que tem que ser para essa energia ser o menor possível? Bom, percebe que tem um sinal de negativo dela. Ou seja, para ela ser mais negativa, o que tem que estar no denominador tem que ser muito pequeno. Porque se o denominador for muito pequeno, o número vai crescer, só que como é negativo, então vai ficar mais negativo. O que implica que vai ser menor. Ou seja, a gente tem que achar o formato cuja essa distância vai ser minimizada. Então beleza, vamos lá. Se a gente for pegar aqui, eu vou tentar... Isso aqui é uma terra esférica, mas é claro que o desenho da terra plana vai ser o mesmo, né? Porque eu não sei desenhar 3D, enfim. Mas, olha, eu tentei desenhar 3D e não consegui. Tudo bem. Qual que é o ponto? Aqui, se você pegar, por exemplo, vamos pegar essa casca esférica aqui. Eu vou até refazer o desenho. O que acontece se a gente tiver uma esfera? Isso aqui é uma esfera, tá? Pensa que isso aqui já é uma esfera. A gente tem o centro de massa. Vamos pegar uma casca esférica aqui. E nessa casca esférica, vamos pegar um ponto. Um ponto que dista Rzinho. Qual que é a energia desse ponto? Vai ser simplesmente menos g vezes mzão vezes m1 dividido por esse raio. Aqui que está o ponto. Perceba que toda distância numa mesma casca esférica ela é igual. Ou seja, não tem como você diminuir a energia. Por que não tem como você diminuir a energia dessa esfera? Porque todos os pontos já estão na menor distância possível. Se lembra que eu falei que esse d tem que ser o menor possível para ter a menor energia possível? Então basicamente o nosso papel, como eu disse, é minimizar a energia, é minimizar a distância. Como que a gente vai minimizar a distância numa esfera se todos os pontos já estão na menor distância possível? Não tem como. E aí a gente já prova que é terra esférica. Só daí eu já poderia acabar todo o vídeo aqui. Não tem como minimizar a distância de uma esfera. Todos os pontos já estão na menor distância possível. Ok. Vamos então agora mudar para o cenário da Terra plana. Tá, eu peguei aqui uma imagem da Terra plana, não interessa se é verdade ou não.
O ponto é, vamos lá, numa Terra plana aqui, percebe que ela tem uma alturazinha, então o que eu falei é verdade. É um cilindro, de fato. Vamos lá, você concorda que, por exemplo, esse ponto, o centro de massa da Terra plana tá exatamente aqui? Tu concorda que esse ponto que tá aqui, ele não poderia se aglutinar bem aqui e ele teria uma distância menor, bem menor? E se a distância é menor, essa energia seria minimizada? Aí que tá. Sim, isso aconteceria. E por que isso acontece? É o que eu falei, é energia. Ou seja, para a Terra plana primeiro ter esse formato, ela já precisaria ter um raio bem maior do que o da Terra esférica mesmo. Para isso poder acontecer. Mas, anyway, o ponto é que para a energia disso aqui ser mínima, a gente precisa ir jogando todos esses pontos que estão na borda aqui pro centro. E poderia ser para baixo também. A gente poderia jogar para baixo e ter a mesma coisa. E adivinha que figura se formaria se a gente pegasse todos os pontos e diminuísse para a menor distância possível? Adivinha o que se formaria? Se formaria uma esfera. Ou seja, a Terra plana volta para a esfera no fim das contas. Porque você sempre vai ter que minimizar a energia. E no próximo argumento vocês vão ver que isso é verdade até pela própria gravidade. Ou seja, eu não precisei aqui de um argumento muito muito algébrico, muita conta, meu Deus, x, ln de não sei o que, para provar isso. A prova é extremamente simples e qualquer um pode saber. Tá, beleza, agora vamos supor que ainda assim você queira ver as contas mesmo. Que conta tu fez? Porque beleza, eu expliquei algebricamente, mas não botei a conta mesmo que eu queria botar. Então vamos lá, a conta é o seguinte, vamos calcular primeiro a energia de uma Terra esférica. Então vamos lá, a gente tem aqui uma Terra esférica. Óbvio que o desenho vai ser o mesmo que a Terra plana, mas enfim. Vamos lá, então ela é esférica, ou seja, o que acontece? A gente tem que, por exemplo, numa casca esférica aqui, a gente tem uma massa interna. E essa massa interna vai ser o quê? Vai ser a massa total da esfera multiplicado por R ao cubo sobre R ao cubo, onde esse R aqui é o raio da Terra esférica. E esse Rzinho ao cubo é a distância da casca esférica até o centro, certo? Isso aqui é por causa da densidade volumétrica. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que integrar um menos G m vezes um dm dividido pelo raio. Essa é a fórmula da energia, certo? Então a gente pega a massa interna dessa casca, multiplica pelo elemento diferencial de massa e pronto. Vai ser esse o valor da energia da Terra esférica. Então vamos lá, vamos integrar isso. Como que vai ficar? Se a massa é isso, então a variação de massa é 3m vezes r ao quadrado sobre r ao cubo, certo? Esse r é de esférico, beleza? Então a gente vai ter basicamente o que? A integral de 0 até r esférico de menos g, m, quem é m? M vezes r ao cubo sobre r ao cubo vezes 3m r ao quadrado sobre re ao cubo vezes r, certo? Bom, se você integrar isso aqui, eu já vou fazer a conta, mas vai dar menos 3/5 de gm ao quadrado sobre re. Ou seja, essa é a energia aqui de uma Terra esférica, beleza? Eu só fiz a conta aí, se você quiser você pode fazer. Você que sabe cálculo, sabe como resolver isso aqui. Agora, vamos para calcular a energia da Terra plana. Ou seja, como eu falei, o desenho é exatamente o mesmo, mas aqui vamos supor que a Terra é plana. Enfim, e o que a gente vai ter de diferença aqui? Primeiro, eu vou considerar que a Terra é plana, óbvio. Então, o que é a Terra plana? A Terra plana seria um disco, na verdade um cilindro, com altura muito pequena. E na verdade eu vou usar isso. Por quê? Eu vou considerar que a gente eu só vou contar a energia dos tampos do cilindro, ou seja, da superfície embaixo e em cima do cilindro. Por quê? Eu falei, a Terra é plana, mas o modelo dela é um cilindro de altura pequena. Se eu considerasse realmente um cilindro, ou seja, eu considerasse algo assim, por exemplo, o que eu teria? Eu teria que considerar tanto a energia dessas duas tampas, quanto a energia da superfície lateral, mas ela seria bem difícil de calcular. Então, como eu estou considerando que a altura, na verdade, é muito pequena, então eu só vou contar a energia dos dois tampos, beleza? Então, para fazer essa conta, eu vou considerar que a Terra plana, na verdade, é um cilindro com altura muito pequena que pode ser aproximado para um disco com uma densidade superficial de massa. Ou seja, a nossa massa, ou seja, se a gente pegar um círculo aqui e pegar a massa interna de todo esse círculo, vai ter o quê? Que a massa desse círculo vai ser a massa total da Terra vezes r ao quadrado sobre r ao quadrado. E aqui eu vou deixar rp de plano.
Beleza? Então a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez lá no início. Detalhe que aqui o dm vai ser 2m vezes r sobre rp ao quadrado. Ah, e dr, né? Na outra eu também esqueci do dr. É importante, na outra eu esqueci do dr. E aqui a gente vai ter que a energia da Terra plana vai ser o quê? De novo, a integral de 0 até rp de menos g, m, quem é m? Mzão vezes r ao quadrado sobre rp ao quadrado vezes dm. Então 2m vezes r sobre rp ao quadrado vezes r, dr. Na outra eu esqueci dr, mas foi só um sinal, enfim, vai ficar o mesmo resultado. Bom, se você integrar isso aqui, vai dar menos 2gm ao quadrado sobre 3r. Só que como eu falei, são dois tampos do cilindro, tem que calcular em cima e embaixo, tu multiplica por 2. Ou seja, a energia da Terra plana é menos 4gm ao quadrado sobre 3rp. Beleza, aqui você pode ver e falar assim, pô, menos 4 terços é menor que menos 3 quintos. Então a energia da Terra plana é mais negativa, logo ela é mais estável, certo? Errado, porque o raio não é o mesmo. Não à toa eu coloquei como coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem que a energia da Terra esférica é menos 3 quintos de gm ao quadrado sobre raio esférico da Terra esférica. Quanto a energia da Terra plana é menos 4 terços de gm ao quadrado sobre rp. Só que qual é o negócio? A gente está analisando duas massas do infinito que vêm e se formam em uma região. Ou seja, elas têm a mesma massa e a mesma densidade volumétrica de massa. O que implica então que elas têm o mesmo volume. Mas se elas têm o mesmo volume, então vamos lá. Então a gente tem que 4 terços de π re ao cubo, que é o volume da esfera, é igual a π rp ao quadrado h, onde h é a altura do cilindro. Como a altura da Terra plana. Como esse h eu falei que era muito pequeno, eu vou considerar ele como h igual a 0,01 do rp. Só para ser algo bem pequeno, porque se for algo um pouco maior, a nossa aproximação já vai não funcionar tão bem e os cálculos seriam bem grandes. E sem falar que não seria mais uma Terra plana. Bom, beleza. Se a gente resolver isso para a Terra plana, a gente vai achar que o raio da Terra plana é aproximadamente 5 vezes o raio da Terra esférica. Se a gente substituir então esse valor na energia da Terra plana, a gente vai achar então que a energia da Terra esférica é menos 0,6 multiplicado pelo gm ao quadrado sobre o raio da Terra esférica, que já estava ali. E a energia da Terra plana, basta substituir esse RP por 5 raio esférico. Vai dar aproximadamente menos 1,33 dividido por 5, que vai dar aproximadamente menos 0,266. Ou seja, perceba aqui que a energia da Terra esférica é 3 vezes menor que a energia da Terra plana. Ou seja, ela é 3 vezes mais estável que a Terra plana. E esse é o ponto. Ou seja, concluímos matematicamente que a Terra plana é mais instável do que a Terra esférica. Ou seja, a tendência é sempre ser formado algo esférico. Agora, um motivo muito bom, na verdade, que prova com certeza que a Terra é esférica e não plana, é a força da gravidade. Bom, a gente sabe que a força exercida por um planeta, de modo geral, ou alguma massa, ela é desse formato. Deixa eu até reescrever aqui do lado como a força que uma massa exerce em outra é gm sobre r ao quadrado. Eu tinha esquecido do m. O que isso quer dizer? Perceba que aqui é sobre r ao quadrado, mas de modo geral a gente pode tratar como distância ao quadrado, né? E o que isso quer dizer? Que se você tem um ponto com massa, a força que ele exerce em outros pontos é igual se a distância for a mesma. E aí que tá, uma Terra esférica, como é a Terra, na verdade. Tá uma bosta esse círculo, mas enfim. O ponto é, a força gravitacional é a mesma em todos os pontos. Isso aqui é 3D, né? Porque uma Terra plana, em tese, teria a mesma vista, né? Mas a força gravitacional é a mesma em todos os pontos. Tanto para cima, para baixo, em qualquer direção. Aí que tá. Só que o que aconteceria numa Terra plana? Em uma Terra plana... o desenho não tá muito legal, enfim. O ponto é, a gravidade aqui no centro seria muito maior do que a gravidade nas bordas. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Eu vou desenhar agora a Terra plana de cima, que vai ser o mesmo desenho que a Terra esférica, né, na verdade. Mas enfim, vamos supor que a Terra aqui é plana. Essa Terra aqui é plana. Então o que acontece?
a gravidade nesse ponto aqui é muito maior do que aqui nas bordas. Por quê? Porque o centro de massa vai estar exatamente aqui na Terra plana. Então, por exemplo, a distância aqui é muito pequena, vai ter uma gravidade muito forte. A gravidade aqui nas bordas, ela é muito menor. Então, o que aconteceria? Primeiro, a gente teria que todos os fluidos iriam vir nessa direção. Então, eu não poderia necessariamente afirmar que toda a matéria iria, porque como a matéria é sólida e não pode ocupar o mesmo espaço, teria uma dificuldade. Mas todo fluido certamente iria tender a vir para cá. Então você teria o quê? Você teria que essa região aqui perto do centro da Terra plana seria uma região, primeiro, com todo o oxigênio e gases do planeta e toda a água do planeta. Então toda a água e todo o gás do planeta iria vir para essa região, a ponto que nas bordas do planeta a gente teria uma região extremamente seca e vácuo, ou quase não tendo ar. Ou seja, isso basicamente impossibilitaria a formação de oceanos. Você não tem oceano na Terra plana. Por quê? Porque toda a água tende a vir para o centro. Diferente da Terra esférica, que é igualmente a força da gravidade é igualmente distribuída na superfície. Então toda a força é igual em todo ponto. Então, na verdade, o argumento da Terra ser esférica e não plana é muito mais simples do que parece. Não precisa ser todo aquele papo de energia que eu estou tendo. Essa simples conta já mostra isso. E agora eu vou entrar na sessão de rebatendo alguns argumentos terraplanistas que eu vi em um canal aí que eu achei. E é isso. Antes de ir para a parte de rebatendo argumentos, eu queria muito que algum terraplanista me falasse quais são os modelos das forças que eles usam. Porque assim, na maioria dos argumentos que eu vou rebater agora, eu vou acabar utilizando a gravidade para rebater. Só que a maioria deles vão falar, não, mas a gravidade não existe. Então, beleza, o que existe então? Porque quando a maioria dos argumentos que eu vou rebater vão usar análise de força. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma força aqui, a gente tem essa caneta. Ela cai por algum motivo. E você, beleza, ela pode, independente do motivo que você acha que ela caia. O que a gente tem que ter na mente para poder se basear em alguma verdade é por que ela cai. Então, como base, eu vou usar existem forças agindo sobre ela. Ponto. É isso que eu vou usar. Alguma força está agindo na caneta para que ela caia. Porque se não houvessem forças, ela não cairia. Então, é isso que eu vou partir. Vou partir desse pressuposto. A partir do momento que existe alguma força que puxa lá para baixo, eu vou chamar essa força de gravidade. Mas a gravidade não é isso. Beleza. Mas a única coisa que eu vou fazer é a força que puxa para baixo é a gravidade. Tem que existir alguma força. Não, mas o que faz cair é a densidade. Beleza. Não estou questionando o como. Eu estou questionando o que. É bem diferente. Independente do motivo que você acredite que algumas coisas caem ou não, tem que haver força. Não tem como não haver forças. O que você pode questionar é a natureza da força. Aí, beleza. Não tem problema. E por isso que eu queria saber o que os terraplanistas usam como modelo da gravidade. Porque assim, eu entendo que quando eles falam a gravidade não existe, eles discordam do modelo, da natureza da gravidade. Mas a gravidade em si ela existe, porque a gente cai. E a partir do momento que a gente cai, independente do que a gravidade existe. O que eles discordam não é da gravidade, como eles falam. Eles discordam da natureza da gravidade. E beleza, aí é outra discussão. Mas forças existem. É aquilo. Se eu pulo e eu caio, alguma força me puxou para baixo. Ponto. E o modelo de forças que a gente usa atual são as quatro forças principais. A força gravitacional, a força de natureza elétrica, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Beleza. E aí tem a natureza de cada força. A elétrica é por cargas elétricas, a gravitacional é por causa da massa. E beleza, aí você pode discordar da natureza. O que você não pode discordar é que há forças, porra. Se não tem força, como que tu cai? Então assim, vamos levar como essa base. Vamos traçar a verdade a partir daqui. Existem forças, logo você cai pra baixo, beleza? É isso. Tá, uma parada legal que eu percebi aqui, eu tô gravando outro dia já. Uma coisa legal que eu percebi em todos os vídeos do Xandão é que ele usa assim, nada depende da gravidade, na verdade tudo é explicado por energia. Então, E de fato, ele tá mais ou menos certo aí, só que tem um problema. Quando a gente tá analisando o que eu falei sobre as coisas caírem ou não, a gente tem que analisar força e não energia. Por que
é errado usar energia? Vamos lá, porque quando você... Vamos primeiro analisar o quesito energia. Se você gasta uma energia, não necessariamente você vai escalar um fluido, como ele bota aqui. A explicação que ele bota é, para você subir ou descer, você tem que escalar a energia por esse fluido. Mas ele tá mais ou menos certo. Realmente, quando a gente sobe, a gente ganha, a gente meio que quebra a energia, né? E de fato, isso não tá errado. O ponto é que nem toda quebra de energia tem como consequência você subir ou escalar, ou enfim, whatever. Entende? Por exemplo, eu tô falando aqui agora e eu não tô subindo. E essa energia é de energia sonora. Não necessariamente tá convertendo em eu subir ou não. E por que usar força é algo melhor do que usar energia? Simples, porque se a sua força resultante for pra cima, então você vai pra cima e ponto. Não interessa. Se sua força resultante é pra baixo, você vai pra baixo e ponto. Não interessa. E se é zero, você fica parado. Você não fica parado, você só tem aceleração igual a zero. Então por que você não cai se tem a gravidade? É porque não tem só a gravidade, a minha força resultante é zero. Então tem a gravidade em mim, mas o chão tá me tocando pra eu ir pra cima. Então minha força é igual a zero. Por isso que a gente não usa energia pra, enfim, definir se um corpo vai subir ou descer. A gente usa a força resultante. O primeiro argumento que eu queria quebrar aqui é um que eu ouvi alguma vez, que foi assim: a gravidade não existe, a gente cai porque a gente é mais denso que o ar, logo a gente cai. Só que esse argumento não faz sentido, porque na verdade o argumento da densidade é exatamente a gravidade. Ou seja, por que a gente é mais denso, logo a gente cai? Por que é isso? É exatamente pela gravidade. Vamos supor que a gente tem um bloquinho aqui no ar, e esse bloco ele tem uma densidade ρ e um volume V, certo? Qual que é a força da gravidade nele? Todo mundo sabe que é mg. E qual que é a força que o ar exerce nele? É um fluido, então é o empuxo. Qual que é o empuxo que ele exerce? Eu vou botar E aqui. Vou falar, esse E de empuxo é igual ao volume que esse cubo ocupa, vezes a densidade do ar, então aqui eu vou diferenciar ar e objeto, vezes a gravidade. Qual que é a força resultante então no bloco? É mg menos ρ do ar vezes V vezes G. Só que quem é M? M não é exatamente o ρ do objeto vezes o volume? Ora, né? Então, a força resultante fica o quê? Bota a gravidade e o volume em evidência. Fica Vg vezes ρ do objeto menos ρ do ar. Ou seja, o argumento da densidade é a gravidade. Por que a gente é mais pesado, logo a gente cai? Porque a densidade do objeto, no caso o ser humano, é muito maior que a do ar. A densidade do ar, se eu não me engano, está por volta de, 1,2 quilos por metro cúbico, algo assim. Enquanto a do objeto ser humano é quase a da água, aproximadamente. Então deve ser 1000 quilogramas por metro cúbico. É por isso que a gente cai, porque a força está apontando para baixo. Agora, se a densidade do objeto fosse menor que a do ar, a gente flutuaria, porque aí a força dela é negativa, então a força estaria apontada para cima. Ou seja, o argumento da densidade nada mais é do que a gravidade. Não faz sentido argumentar a densidade sem usar a gravidade. Um argumento que eu acabei de ver, eu tô acompanhando alguns vídeos aqui terraplanista para ver quais argumentos eles usam. Um argumento que eu acabei de ver foi o seguinte: na verdade a gravidade não existe, o que existe é um disco acelerado para cima com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que tem um problema muito grave, na verdade, nisso. Imagina que tu tem aqui um objeto qualquer e ele está subindo com aceleração constante igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. E beleza, se você pensar em tese, até faz sentido. Até onde eu consigo pensar, os efeitos físicos seriam realmente o mesmo de uma gravidade. Não à toa, a gente trabalha isso quando a gente está falando de referenciais não inerciais. Só que o problema de você considerar isso, que a Terra está sempre com essa aceleração para cima, é que você tem um problema. O que a gente tem na física clássica normal, né? Enfim, o que a gente tem? Que a velocidade é igual à aceleração vezes o tempo. Só que isso só vale para valores consideravelmente pequenos. Qual que é o problema? Se você pegasse, por exemplo... então vamos pegar um tempo suficientemente grande, um tempo de 10 a 7 segundos, por exemplo, que, se eu não me engano, dá por volta de 1 ano ou 1/3 de um ano, não me lembro ao certo.
Se você pegasse isso, então a velocidade, se a gente considerar isso aqui aproximadamente 10, só para facilitar as contas, mas você pode fazer contra o valor, a velocidade daria aproximadamente 10 oitava. E qual que é o problema disso, se você já conseguiu perceber? Isso aqui já começa a entrar próximo da velocidade da luz. Então, se você pegar, por exemplo, um tempo igual a 10 a nona, a velocidade já daria 10 a décima, que é impossível. Ou seja, qual que é o problema? Se você pega uma aceleração constante para sempre, tá sempre acelerando para cima, quando que então isso para? Porque existe uma velocidade finita do universo, e isso é possível de ver. A velocidade limite de qualquer coisa é exatamente a velocidade da luz. Porque se não fosse, você teria uma energia infinita. E você não pode ter energia infinita no universo, né? Porque a energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. De um corpo com velocidade. Pô, se essa velocidade poder ir pro infinito, então a energia do universo é infinita. E pronto, a gente cai num absurdo. Enfim. Vamos pular o próximo argumento. Eu quero uma prova, me fala, uma prova atual e cabal de que a gente vive numa bola molhada giratória supersônica. Um outro argumento interessante que eu ouvi falarem é o da bola giratória molhada. Por que que... tem água na Terra, ela gira e não cai o bagulho, mas se tu, sei lá, pegar uma bola de tênis, jogar água e começar a girar, a água cai. Por quê? Bom, pra isso tem dois motivos, essencialmente. Vamos lá, o primeiro é, óbvio, a gravidade. Então, por exemplo, se você tem uma bolinha aqui e joga água nela ao redor, a gente tem a gravidade da Terra puxando essa água pra baixo. Então, mesmo que tu gire a bolinha, assim, nada vai mudar. Por quê? Porque essa bolinha, a gravidade que essa bolinha exerce nem se compara à gravidade da Terra. A massa da bolinha, ela é muito menor em comparação à massa da Terra, e por isso, e outros motivos, a gravidade que a bolinha exerce é muito pequena. Mas beleza, vamos supor que ainda assim você pegasse uma bola suficientemente grande com uma gravidade gigantesca, ou seja, um planeta, e começasse a girar. Bom, provavelmente essa água também iria escapar. E na verdade por isso que também tem o erro de assumir que pega a bolinha, joga a água e aí pronto, a água escapa quando você gira, logo é falso. Só que tem um problema, você está desconsiderando a inércia da coisa. Quando você pega a bolinha e joga a água e começa a girar, você gira a bolinha, mas a água está parada. Ou seja, a água tem uma inércia. E naturalmente, quando você faz essa força, a tendência da água vai ser sair. É uma situação totalmente diferente de você pegar você girar simultaneamente a água e a bolinha. Eu não sei exatamente como que você faria isso, mas o fato é, a água que está na Terra já está girando com a Terra. Seria outro caso de, sei lá, ter a Terra girando, aí Deus joga um balde d'água na Terra e começa a girar. Beleza, provavelmente a água iria escapar devido à inércia. Mas não é o caso. Filho, você acha que a Terra tá virando ou é o Sol que tá se movendo? Você fala, pai, é o Sol que tá se movendo. Ele, não, você é muito burro. Não é isso não, filho. É a Terra que tá girando, não é isso que você tá vendo, não. Eu gostei muito de um argumento aqui que ele usou, não é bem argumento, mas é algo que ele tá repetindo no vídeo, que é o seguinte, desde cedo você percebe que na verdade o Sol se move, não sei o que se move, e você tá parado, logo, por que acreditar que na verdade você que tá se movendo e não os outros? E eu acho que existe uma grande confusão quanto a essa explicação. Eu vou tentar explicar aqui, talvez fique um pouco confuso, mas é o seguinte. Não existe nenhum erro, e nisso ele tá certo, não existe nenhum erro em dizer que a Terra tá parada. Não existe esse problema. Na verdade, na física, a gente fala que não existe um corpo que está em absoluto movimento em relação ao outro, ou que está absolutamente parado em relação ao universo. Isso, inclusive, é um problema da física. Na física, atualmente, não existem corpos, ou qualquer coisa, que sejam referenciais inerciais absolutos. Ou seja, não existe uma coisa que esteja verdadeiramente parada em relação ao universo. Então, quando a gente vai usar alguma coisa na física, a gente sempre fala assim, o referencial inercial absoluto está no infinito, exatamente por não existir algo concreto que seja esse referencial inercial. O ponto é que, de fato, você pode considerar que a Terra está parada em relação ao universo e tudo está girando ao redor da gente. Não tem erro em falar nisso. A questão é o quão fácil é definir as órbitas e os movimentos dos corpos nesse caso. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. A gente tem aqui, vou simplificar, aqui a Terra e aqui o Sol. Se a gente considerar que o Sol está parado
e a gente está se movimentando, então a nossa órbita é elíptica em relação ao Sol, mais ou menos isso aqui. Com ele orbitando, com ele sendo um dos focos. Se você considerar que a Terra está parada, então na verdade a órbita é contrária. Mas, enfim, ainda é meio simples de definir. Agora vamos botar outros planetas aqui na conta. Sei lá, Marte, não sei o quê. E diversos outros corpos que existem nessa conta. Se você começa a botar a Terra como parada, você vai ter que subtrair a velocidade e fazer uma gama de operações muito grandes. E as órbitas não vão ficar muito bem definidas. É por isso que a gente fala que, na verdade, o Sol está parado no sistema solar e tudo está se movendo ao redor dele. Por quê? Porque, nesse caso, fica fácil matematicamente definir as órbitas dos corpos. Mas não tem nenhum erro falar que a Terra está parada e o resto está girando. Tipo, realmente não tem erro. Só é difícil de matematicamente falar isso. Ora, se você tá na rua, um carro tá se movendo com uma velocidade em relação a você. Mas pro cara que tá dentro do carro, quem tá se movendo é você, não ele. É a mesma coisa aqui. Não tem problema. É claro que no caso do carro, é fácil definir qual a trajetória que segue, independente do referencial. Mas se você considerar aqui no universo o referencial sendo a Terra, fica muito difícil de definir as órbitas. E é esse o ponto. Mas se você, por exemplo, expandir a visão para a Via Láctea, o sistema solar não está mais parado. Por quê? Porque não é conveniente calcular as rotas que os corpos seguem, tendo como centro da coisa o sistema solar. Então, é basicamente isso que acontece. Não tem problema em definir um corpo como parado ou não. A diferença é a dificuldade que você vai ter para definir as órbitas. Como que um cara que salta de parapente não é puxado pela gravidade até o chão? Como que um cara de paraquedas não é puxado até o chão pela gravidade? Tá, eu tô vendo aqui uns vídeos e um argumento que me inculcou um pouco foi que ele começou a falar: por que o avião voa se tem gravidade? Mas o pássaro consegue bater asa no ar e a gente não. Por que isso acontece? Por que o cara de parapente demora mais pra cair quando tá com o parapente aberto? Por que o avião não cai? Então tá, beleza. Vamos explicar aqui uma coisa. A gravidade não é um fator absoluto que vai fazer você ficar no chão. A gravidade, na verdade, o mais correto a se falar é campo gravitacional. É um campo que gera forças e essa força gerada pelo campo gravitacional é proporcional, obviamente, à gravidade do campo gravitacional no local, mas também proporcional à massa. Então, a força gerada pelo campo gravitacional nada mais é do que a massa multiplicado pela gravidade. Se você conseguir vencer essa força com alguma outra força, então pronto, você não vai ficar mais preso no chão. Que, na verdade, então, por exemplo, o cara do parapente, por que ele não fica... por que ele cai mais devagar? É porque ele tá caindo lá, sem parapente, com um mg. E, claro, tem uma resistência do ar aqui. Quando o cara pula de avião, por exemplo, que é K1V ao quadrado. O que é o K1? É um fator aerodinâmico. E, realmente, isso existe, resistência do ar. Não, ele não cai puramente com a força da gravidade. Aí, depois, ele abre o parapente. Você sabe o que acontece? Beleza, a gente tem o mesmo bloco, a mesma massa, mg... E a única coisa que muda é a força. Aqui é K2V ao quadrado. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que esse K, ele é proporcional à área que você tem. Que área que você tem? A área que está em contato com o ar. Então aqui o K1, ele é proporcional somente à área que você tem no corpo humano. E não é só, na verdade, em função da área, mas tem outros fatores também que influenciam. Mas a área é um grande fator que influencia essa parada. E aqui o K2 você tem uma área de contato muito maior, então a velocidade, a resistência do ar ela é muito maior, o que faz você ter uma força resultante menor, ou seja, a aceleração também é menor. É por isso que ele demora mais a cair. O erro está em tratar a gravidade como algo absoluto a te deixar no chão. Ela é só uma força, tal qual essa garrafa tem um peso, mas eu tô jogando ela pra cima com uma força e pronto, ela não cai. Por quê? Porque eu tô vencendo ela com uma força. É a mesma coisa, se você aplicar outras forças, vai vencer a gravidade. E na verdade esse é o motivo pelo qual a gente, sei lá, não vai pro centro da Terra, né? Por quê? Porque a gente tá aqui, enfim, sei lá, a gente tá aqui, tá ligado? E tem a gravidade na gente. E por que a gente não cai? Porque o chão exerce uma força normal na gente, que é a força de contato, uma força N. Se não existisse o N, a gente cairia pra sempre, porque teria uma aceleração. Só que não é isso que acontece. Vamos dar um exemplo. Por que na água você não fica no chão? Você fica lá debaixo da piscina? Sentado lá no chão? Por que na água você consegue se movimentar?
Ah, e por que que a gente não consegue nadar no... Por que que a gente, aliás, flutua na água e não no ar? Aí, beleza. Aí é outra coisa. Não tem nada a ver com isso aqui mais. Não tem nada a ver. Aí é a mesma coisa que eu falei lá. No primeiro quebra de argumento. É simplesmente o empuxo. Então a gente tem aqui mg normal. E se o cubo tiver um objeto, né? Tiver um volume v, vai ser v vezes a densidade do local, vou botar PL, que é local, vezes a gravidade. A força resultante, então, se a gente escrever a massa como ρ do objeto vezes o volume, vai ser simplesmente volume vezes gravidade, vezes P objeto menos P local. É aqui que tá. Essas duas densidades são muito parecidas, a da água e a do corpo humano. Elas tendem a ser muito parecidas. Por isso que você tem pessoas que afundam, tem pessoas que boiam, tem pessoas que ficam paradas na água, porque são muito parecidos esses valores. Então, por exemplo, uma pessoa gorda, normalmente, ela vai ter um pouco mais de volume, enquanto uma pessoa... Então a tendência da pessoa gorda, normalmente, é de boiar, porque ela tem muito volume, e a densidade dela acaba sendo um pouco menor. A pessoa musculosa é muito pesada, mas não tem esse volume, então ela tende a afundar. Mas são só tendências, Aqui tem a ver com isso, não tem nada a ver com a resistência do ar ou da água. Tá, eu acabei de ver mais um argumento, tô assistindo alguns vídeos e rebatendo. Tá, eu acabei de ver um vídeo que ele fala assim, por que quando tu pula você vence a gravidade por um segundo? Ele tá tentando argumentar da pressão atmosférica e falando que pra gente conseguir saltar, a gente tem que quebrar essa energia que prende aqui. Foi mais ou menos isso, enfim. O ponto beleza, ele tá certo. Pra gente conseguir voar, por exemplo, como ele deu exemplo, ou a gente conseguir pular, de fato, tem que haver uma energia. E, beleza, isso não tá errado? Quando a gente salta, a gente cria uma energia e por isso a gente tá saltando. Mesma coisa com um pássaro, por exemplo, que tá voando. A questão beleza, e essa energia vai pra onde? Entende? Por que a gente cai? Porque a energia volta, porque essa energia sai da gente. Agora, quem consome essa energia? É a gravidade. Ou seja, beleza, não tá errado você falar que houve uma transferência de energia do seu corpo pra fora. A diferença é quem faz esse consumo. Então, por exemplo, a gente pula... beleza, porra, eu sou ruim de desenhar. Mas enfim, sei lá, tu tá aqui, aí tu pula. Sei lá, tu pula. Beleza, tu ganhou uma energia cinética. Porque tu pulou, tu ganhou velocidade. Aí, só que na volta, tem toda a gravidade consumindo e fazendo trabalho sobre você pra tirar essa energia de você. Por isso que você volta pro chão. Mas quem faz isso é a gravidade. E claro, uma parte da energia também vira energia térmica, vira energia sonora. Mas não tá errado em pensar na energia. O ponto é quem tira essa energia de você. Tá, eu acho que esse foi todos os argumentos que eu consegui achar. E assim, em maioria, o que eu consegui concluir até que o Super Xandão... Assim, eu não vi todos os argumentos, né, mas... Assim, até que o Super Xandão, ele tenta pensar da maneira certa, só que ele chega em conclusões um pouco precipitadas. Ou seja, perceba que a maioria dos argumentos que eu aqui dei, eles não estão 100% errados o que ele falou. Ele só não consegue associar uma coisa com a outra. Por exemplo, o negócio da densidade, que a gente é mais denso, logo cai. Beleza, isso é verdade. Agora, por quê? É pela gravidade. Enfim, então a maioria das coisas que ele fala estão realmente certas. Ele só não entende que é por algum motivo. Entende?